Ministro do STJ, Sérgio Cuquina, aceitou o recurso que pode restabelecer arrendamento das 125 linhas interestaduais do antigo grupo Itapemirim para a aviação Águia Branca. Eucatur deve renovar com o novo NB1 da Buscar. COP30. Governo Federal anuncia investimentos em eletromobilidade. No Espírito Santo, governador Renato Casagrande anuncia 50 novos ônibus elétricos para o sistema Transcol. No centro do poder, Brasília receberá ônibus elétricos de fabricação chinesa. E você vai ver também. Expresso Notável passa a operar linha Rio-São Paulo. Penha expande operações entre Minas e São Paulo. Viação Santa Cruz comunica a NTT desistência de 2 linhas interestaduais. Novo Horizonte volta a operar linha Goiânia-Barra. Produção de ônibus cresce no Brasil em outubro, segundo dados da Fabus. Ônibus elétricos ficam parados em São Paulo por falta de energia. E ainda, Marco Polo apresenta novo ônibus urbano híbrido, movido a eletricidade e etanol. Participe do Jornal do Ônibus por meio da seção de comentários. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Fique com a gente, já estamos no ar. Olá, boa noite para você. A Expresso Notável recebeu da NTT autorização subjúdice para operar 2 linhas interestaduais, a Osasco, Rio de Janeiro e a São Paulo, Rio de Janeiro. As permissões constam das deliberações número 436 e 437, publicadas no Diário Oficial da União, e cumprem ordem judicial através de um mandado de segurança, que determinou nova análise dos pedidos da empresa após considerar ilegal a recusa inicial da NTT, baseada na falta de janela de abertura. O juiz afirmou que o sistema de janelas não vinha sendo aplicado com transparência e que a ausência de estudos atualizados não justificava restringir o acesso ao mercado mais disputado do país. As linhas autorizadas incluem diversas seções intermediárias, conectando cidades como Guarulhos, São José dos Campos, Taubaté, Nova Iguaçu e Barra Mansa. Com isso, a Expresso Notável passa a integrar o eixo Rio-São Paulo, o mais movimentado do transporte rodoviário nacional. A NTT também publicou no Diário Oficial da União a deliberação 440, que autoriza também subjúdice a Aviação Novo Horizonte a operar a linha Goiânia-Barra. É uma importante ligação entre o estado de Goiás e o estado da Bahia. A autorização cumpre decisão da Justiça Federal. Com isso, a Novo Horizonte retoma a operação de ligação entre o interior baiano e o centro-oeste, passando por cidades como Bom Jesus da Lapa, Santa Maria da Vitória, Paratinga, Ibotirama, Correntina e São Félix do Coribe, chegando a Abadiânia, Anápolis, Formosa, Brasília, Goiânia e outras cidades. Ressaltando, a expressão subjúdice indica que a operação é provisória, válida enquanto durar a decisão judicial. A Expresso Princesa dos Campos revelou sua nova identidade visual e reposicionamento de marca durante a Expone 50 em Curitiba, no Paraná. A nova pintura da princesa, conduzida pela empresa Porto Boreal, marca uma das maiores transformações estratégicas da companhia em seus mais de 90 anos de história. O processo, iniciado em novembro de 2024, envolveu pesquisas, entrevistas e análises de mercado para modernizar a marca sem perder o seu legado. A nova identidade, criada com a metodologia Index, busca conectar tradição e inovação, reforçando a atuação da empresa não somente no transporte de passageiros e cargas, mas também como uma plataforma de mobilidade e logística integrada. O resultado é uma marca mais robusta, contemporânea e alinhada aos desafios da mobilidade no Brasil. Bom, muitas vezes quando a gente faz mudanças, essas mudanças nem sempre vão ser positivas. Claro que a gente sempre quando vai mudar alguma coisa, seja em nossa vida, no âmbito particular, no âmbito profissional, seja lá onde for, a gente quer mudar pensando em melhorar, nunca em piorar. Mas às vezes,
Principalmente quando se fala em identidade visual, as mudanças nem sempre são as melhores e muitas vezes acabam sendo piores. E nesse caso aí da princesa, olha, a gente tem um enorme respeito pela empresa, por quem desenvolveu, mas ficou feio, né? Vamos combinar aqui entre eu e você. Que coisa horrível, que coisa patética fizeram com a empresa. Destruíram uma marca que era lembrada por onde você via, aonde você passava, você conhecia a empresa e agora, com essa nova identidade, simplesmente descaracterizaram toda a empresa, descaracterizaram toda uma marca marcante, forte, vibrante para isso daí. Algo simples, genérico, mal feito e que não tem o mínimo de imponência e respeito, né, que a marca Princesa dos Campos exige. Infelizmente, para mim, na minha concepção, um tiro no pé essa nova identidade visual. Essa pintura não tem nada com nada. Pegaram uma ideia de design que foi mal executada, mal feita e transformaram nisso daí. Infelizmente, acabaram com a identidade visual da princesa. Foram-se os bons tempos, né? O ministro do STJ, Sérgio Kukina, aceitou um recurso que pode levar ao restabelecimento do arrendamento das 125 linhas interestaduais do antigo grupo Itapemirim, em favor da aviação Águia Branca. O pedido de reconsideração da empresa foi recebido como agravo interno, que agora será analisado por um colegiado de ministros. Com a decisão, Kukina determinou a retomada do processo e a intimação da parte agravada, a Suzantur, que opera as linhas desde março de 2023. A medida ocorre após o próprio ministro ter decidido em setembro pela continuidade temporária do arrendamento em favor da Suzantur, criando um impasse para a entrada da Águia Branca. A disputa gira em torno do fim do contrato de 2 anos da Suzantur, já vencido, e das propostas apresentadas para um novo arrendamento. A Justiça de São Paulo homologou a oferta da Águia Branca de R$ 3 milhões por mês, superior às das empresas concorrentes. A empresa capixaba aceitou todas as exigências impostas pelo contrato, como um prazo de transição de 60 dias e o primeiro pagamento em 45 dias. A Suzantur, porém, tenta reverter no STJ as operações das linhas e manter a prorrogação do arrendamento. Desde fevereiro de 2023, a empresa opera as linhas com base em um contrato firmado durante a decretação da falência do grupo Itapemirim, que na época acumulava dívidas de 2,9 bilhões de reais. Enquanto o impasse jurídico continua, a Suzantur tenta valorizar a marca Itapemirim, incluindo a inauguração de uma sala VIP no terminal do Tietê, voltada a passageiros das categorias leito e leito-cama. A NTT publicou a decisão SUPAS número 1601, permitindo que a Gontijo faça operações simultâneas em trechos de 3 importantes linhas interestaduais que ligam o Nordeste ao Sudeste. A medida autoriza a empresa a operar trechos sobrepostos, desde que mantenha quadros de horários atualizados e compatíveis, requisito obrigatório da decisão. Os trechos liberados são João Pessoa-Rio de Janeiro, com operação simultânea entre as linhas Rio-Natal e João Pessoa-Rio, Rio Largo, Rio de Janeiro, com operação simultânea entre as linhas Rio-Natal, João Pessoa-Rio e Recife-Rio. A Aviação Santa Cruz comunicou à NTT que deixará de operar 2 linhas interestaduais. As linhas que serão encerradas são São Sebastião do Paraíso, São Paulo e São Bernardo do Campo, Itajubá. Todas as sessões vinculadas a esses serviços também serão canceladas. A fabricação de carrocerias de ônibus no Brasil registrou um novo avanço em outubro de 2025, segundo dados da Fabus. No mês foram produzidas 2.541 unidades, uma alta de 14,3% sobre setembro, no qual foram produzidas 2.221 carrocerias e 2,6% acima de outubro de 2024, onde foram produzidas 2.346. De janeiro a outubro deste ano, a produção totalizou já 20.513 carrocerias, um crescimento de 5,2% frente ao mesmo período de 2024, sem incluir os micro-ônibus da Volare. O segmento urbano continua como destaque do ano, puxado por renovações de frotas em sistemas municipais e metropolitanos. A Caio mantém ampla liderança no acumulado. Os mini-ônibus seguem alta em 2025, ampliando presença em mercados locais e de fretamento. Já os micro-ônibus tiveram um salto expressivo em outubro,
passando de 48 unidades em setembro para 444, devido às entregas concentradas de Caio e Marco Polo. E a produção de modelos rodoviários se mantém próxima aos níveis do ano passado, com um leve crescimento no acumulado. A liderança permanece com a Marco Polo, seguida pela Comil. Segue na tela o ranking das fabricantes no acumulado do ano. A Caio já produziu 4.946 carrocerias em 2025, a Marco Polo 3.091, Mascarello 1.675 coletivos, a Comil já produziu 1.302 ônibus, a Neobus 1.198. A Buscar segue na penúltima colocação com 889 carrocerias e a Lanterninha, a Irizar, com 497. Nos urbanos, a Caio lidera com 4.527 unidades. Nos rodoviários, a Marco Polo com 2.588 carrocerias. A Penha anunciou uma nova linha de ônibus, a São Paulo Juiz de Fora, com início no dia 18 de novembro, nos serviços semileito, leito e cama. A operação terá saídas diárias e paradas estratégicas. A Elcator deve receber em breve unidades do Buscar Panorâmico DD NB1. Os veículos deverão vir no chassi Volvo B510R. Veja a seguir no Jornal do Ônibus as notícias que estão em manchete no mundo rodoviário. Voltamos em instantes. O governo do Maranhão iniciou os testes com ônibus 100% elétrico nas linhas intermunicipais da Grande Ilha. O modelo escolhido foi o Hygerbus Azuria 12BR. A Linave Transportes de Nilópolis, no Rio de Janeiro, iniciou os testes com ônibus 100% elétrico produzido pela fabricante chinesa Ankai, com apoio do Detro. Tem ônibus novo em várias cidades do Brasil. Caruaru, em Pernambuco, recebeu 28 novos ônibus por meio da Bandeira Mobilidade. Em Minas, a Pedra Negra Transportes de Itaúna adquiriu 38 ônibus novos. Em ambas as aquisições, o modelo escolhido foi o Marco Polo Torino. No Sul, a Fátima Transportes de Nova Santa Rita foi contemplada pelo novo PAC para a renovação de frota, com 4,1 milhões de reais. Vários ônibus elétricos não rodaram em São Paulo devido a uma falta de energia. A A2 Transportes culpa a Enel pela falta de eletricidade. A Unesul Transportes retomou a operação de linhas para o sul do litoral norte gaúcho, após 6 anos. Após a Catedral, a Rode Rotas firmou um contrato com a JJ Expresso para o aluguel de ônibus para suas operações. A Aviação Piracicabana adaptou o ar-condicionado de um de seus ônibus intermunicipais e deu início a um novo processo de padronização visual na região de Santos. A Mercedes-Benz do Brasil iniciou as vendas do novo O500 Euro 6 em países da América do Sul, denominado de L mais potente. A fabricante já cresceu 50% nas exportações neste ano. A Expone 50 em Curitiba foi um enorme sucesso, um grande momento onde a memória do transporte coletivo curitibano e também do Brasil se mostrou viva. Diversos modelos de ônibus entre clássicos e modernos marcaram presença. Um dos destaques foi um Mascarello Granvia 0 km com sistema de climatização, que está em testes em Curitiba. Uma outra novidade, se tratando da cidade, são 5 ônibus adaptados com sanitários que a Urbis colocou para profissionais que trabalham nas estações tubo. Sambaíba e Marco Polo promoveram nesta semana um evento de pronta entrega em São Paulo, com destaque para modelos da família G8. Essas foram as principais notícias em manchete desta edição. A Marco Polo apresentou durante a COP30 em Belém, no Pará, um protótipo de ônibus urbano híbrido movido a eletricidade e etanol, desenvolvido como prova de conceito e exibido na Casa Case, iniciativa de grandes empresas como Bradesco, Itaú, Natura e Vale. O modelo combina motor elétrico com abastecimento exclusivo de etanol, dispensando infraestrutura de recarga e oferecendo uma autonomia ampliada. O coletivo tem a tecnologia carbono net zero, já que o CO2 emitido é compensado pelo cultivo de cana-de-açúcar e outras fontes de etanol.
A proposta é mostrar que essa solução é viável e de implementação rápida em qualquer município brasileiro, contribuindo para a descarbonização. Estudos citados ressaltam que o transporte coletivo emite até 8 vezes menos CO2 por passageiro que o transporte individual motorizado. O CEO da Marco Polo, André Argamanijan, afirmou que a mobilidade sustentável depende de tecnologia, qualidade de vida e colaboração entre governos, empresas e sociedade, destacando a necessidade de fortalecer o transporte coletivo. A Marco Polo também apresentou o Volare Fly 10 GV, micro-ônibus movido a biometano e gás natural, capaz de reduzir em até 84% as emissões de poluentes. O veículo tem autonomia de até 450 km, 3 cilindros com capacidade de até 360 litros e sistemas de segurança como controle de tração, estabilidade e bloqueio com porta aberta. Durante a COP30, também em Belém, o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, afirmou que os 50 ônibus elétricos comprados para o sistema Transcol começarão a operar até o primeiro trimestre de 2026. A entrada em serviço depende da conclusão da infraestrutura de recarga em 2 terminais da região metropolitana da Grande Vitória. O investimento de R$ 150 milhões inclui tanto a aquisição dos veículos quanto a instalação das estações de abastecimento. Os recursos foram confirmados em maio do ano passado no PAC Seleções. Casagrande destacou que a etapa mais complexa é justamente a montagem da infraestrutura. O secretário de Mobilidade, Fábio Damasceno, afirmou que os 4 ônibus elétricos que já estão em operação na rede têm apresentado bons resultados operacionais e ambientais, reforçando o interesse do Estado em ampliar a frota sustentável. O anúncio ocorreu no painel Transição Energética e Mobilidade de Baixo Carbono, durante a Conferência Climática da ONU. Já o ministro das Cidades, Jader Barbalho Filho, anunciou que o novo PAC vai financiar a compra de mais de 10 mil ônibus urbanos 0 km entre elétricos e a diesel Euro 6 em todo o Brasil, para cerca de 190 municípios. O investimento total em mobilidade urbana é de R$ 31 bilhões, sendo 16,4 bilhões destinados exclusivamente à renovação de frota. Na COP30, o ministro destacou que o transporte responde por 47% das emissões de gases do efeito estufa no Brasil e que a renovação de frota precisa vir acompanhada de investimentos em infraestrutura, especialmente com corredores do tipo BRT. A seleção do PAC 2024 já autorizou recursos para 2.296 ônibus elétricos, 3.015 Euro 6 e 39 veículos sobre trilhos. A Eletra, principal fornecedora nacional de ônibus elétricos para o PAC, reforçou seu papel no desenvolvimento de tecnologias brasileiras, como o e-Trol, que combina trólebus e bateria. A empresa atua em projetos como o BRT ABC e o BRT Metropolitano de Belém, além de fornecer veículos para o transporte oficial da COP30. A diretora-presidente da Eletra, Milena Braga Romano, também participará de um painel sobre descarbonização dos transportes durante o evento. O Distrito Federal vai receber 90 ônibus elétricos até o primeiro semestre de 2026, fabricados pela empresa chinesa CRRC. A Piracicabana, responsável pela compra, já tem o primeiro veículo em testes, com chegada prevista para janeiro de 2026. Os demais chegam a partir de março. Cada ônibus custa cerca de R$ 3,4 milhões, valor muito superior aos modelos convencionais Euro 6. Para operar a nova frota, a Piracicabana está construindo uma garagem com 12 carregadores, ao custo de R$ 20 milhões, próxima ao terminal da Asa Sul. Os novos veículos devem atender 60 mil passageiros por dia, em linhas ligando a rodoviária do Plano Piloto à Asa Sul, Esplanada, setor de autarquias, Unib, W3, L2, Noroeste e o aeroporto. Atualmente o DF tem 6 ônibus elétricos, que já reduziram cerca de 3,2 milhões de toneladas de CO2, segundo a Secretaria de Mobilidade. Veja a seguir no Jornal do Ônibus as ocorrências do mundo rodoviário. Voltamos em instantes.
Um ônibus articulado que seguia para o terminal Vila Sônia, na capital paulista, atingiu 2 carros no Jardim Boa Vista, na Zona Oeste. Um veículo ficou prensado contra um muro e uma pessoa ficou ferida. Bombeiros e a Polícia Militar atenderam a ocorrência. Ainda não há a confirmação sobre passageiros envolvidos. A Espetrans foi acionada. Em Parelheiros, um ônibus da Transolf caiu em uma vala na região de Cipó do Meio. Ninguém ficou ferido. Passageiros ficaram aguardando por outro coletivo. O veículo envolvido no acidente foi removido para a garagem, onde passará por manutenção. Ainda em São Paulo, um ônibus da Transpaz apresentou falha nas rodas traseiras, gerando uma intensa fumaça. O coletivo foi evacuado, o corredor ficou parcialmente bloqueado e o veículo recolhido. Ninguém ficou ferido. A suspeita de defeito mecânico causado durante a operação. No Rio, um passageiro de 33 anos foi detido após agredir o motorista de 60 anos de um coletivo, com socos e chutes no terminal Gentileza. A Guarda Municipal interviu e conduziu o agressor à 17ª Delegacia Policial, onde o caso foi registrado como lesão corporal e desobediência. E um micro-ônibus que fazia a linha Marechal Deodoro Maceió perdeu o controle, invadiu a contramão e bateu em um poste, na região da Ponta da Barra. Ao menos 12 pessoas ficaram feridas, incluindo mulheres, crianças e gestantes. 2 pessoas ficaram feridas com gravidade, um idoso com fratura no fêmur e um motociclista socorrido consciente. A via foi interditada para atendimento. Bora ver como fica o tempo nas principais rodoviárias do país. O nosso destaque do dia é o evento que ocorreu nos últimos dias na Aviação Garcia. O encontro de admiradores do grupo foi um grande sucesso, contando com vários participantes. Bora pro nosso sim ou não de hoje. Na sua opinião, hoje falando sobre eletromobilidade. O que compensaria mais para o Brasil atualmente? Ônibus 100% elétricos ou modelos híbridos, como apresentado pela Marco Polo? Responda aqui nos comentários e na nossa enquete na aba Comunidade. Pensamento do dia. Um ônibus é igual coração de mãe. Sempre cabe mais um. E na nossa vida, se aproxime de pessoas que agreguem e te motivam, e que no nosso coração caibam mais pessoas boas e cheias de positividade. Essa é a nossa reflexão para essa semana. Encerra aqui o nosso Jornal do Ônibus. Obrigado a todos pela companhia e pela audiência. Curta, comente e compartilhe nossos vídeos. Não é inscrito ainda, se inscreva e, claro, ative as notificações. Fique ligado aqui na programação do canal Próxima Parada e também do canal Ingabus. Para você, um bom começo de semana, uma semana abençoada e até a próxima. A gente se vê. Uma ótima noite para você.